Seja bem-vindo, meu nome é Alexander, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu vou estar trazendo os artigos que eu publico no Substack. Eu vou estar começando a trazer para o YouTube, inicialmente vai ser de uma forma narrada, em breve espero estar aparecendo. Então a gente vai hoje para o primeiro tema desse vídeo. Escolha o seu lado, 2026 vai cobrar a sua decisão. Quando o confronto espiritual vira um sinal de alerta, quero trazer uma reflexão sobre esse tema. O problema não é o caos lá fora. O problema é quando nada dentro de nós se move enquanto o mundo treme. Talvez essa seja a pergunta mais honesta que um cristão deveria se fazer hoje. Se isso tudo está confortável demais, será que ainda estamos seguindo a Cristo das Escrituras ou apenas frequentando uma versão domesticada da imagem de Cristo? Em 2026 não será apenas um ano no calendário, será um espelho. E ele vai devolver aquilo que fomos incapazes de decidir quando havia tempo. Vivemos em um momento curioso. O setor público muda de forma agressiva, o mercado se reinventa sob pressão, a política abandona qualquer verniz de neutralidade e exige posicionamento explícito. E no meio disso tudo, grande parte da igreja permanece sentada, aquecida, anestesiada, chamado de vontade de Deus, que aquilo no fundo é apenas uma ausência do conflito. Existe uma mentira confortável circulando nos corredores evangélicos. Se há um desconforto, é um sinal que Deus está aprovando. Mas a Bíblia nunca sustentou essa lógica. Pelo contrário, os profetas nunca foram populares. Jesus nunca foi seguro. Os apóstolos nunca foram bem acomodados. Quando eu leio os evangélicos com atenção, percebo algo perturbador. Jesus raramente deixa alguém confortável por muito tempo. O jovem rico saiu triste. Os fariseus saíram irritados. Os discípulos saíram confusos, assustados, deslocados. O único grupo realmente à vontade com eles eram que haviam perdido tudo. Talvez o maior sinal da crise espiritual hoje não seja o pecado escondido, mas a tranquilidade excessiva. Quando o banco da igreja parece confortável demais, quando o sermão não atravessa a semana, quando a fé não interfere nas escolhas profissionais, políticas e morais. Algo está fora do eixo. Chamo isso de graça barata. Uma fé que se consola sem confrontar, absolve sem transformar, prometeu o céu sem exigir a cruz. E aqui está o ponto que poucos querem encarar: a neutralidade e também escolha, e geralmente uma escolha covarde. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus não oferece meio termo. Quem não é comigo é contra mim. Essa frase soa duro aos nossos ouvidos modernos porque fomos treinados a acreditar que a fé é algo privado, íntimo, quase decorativo. Mas o cristianismo sempre foi uma força pública, política no sentido mais profundo da palavra, pois lidar como vivemos hoje, como organizamos o poder, dinheiro, dignidade e verdade. A igreja que se recusa a tensionar cultura, política e economia acaba sendo engolido por elas, não por perseguição, mas por assimilação. Vejo os cristãos repetindo slogans de mercado, como se fossem mandamentos bíblicos. Vejo outros terceirizando toda a responsabilidade ética ao Estado, enquanto oram para que Deus resolva aquilo que eles se recusam a enfrentar. Vejo os púlpitos transformados em palcos motivacionais, líderes mais preocupados com se tudo está enganjado, mais do que o arrependimento. Tudo isso enquanto chamamos de equilíbrio espiritual, aquilo que biblicamente se parece muito mais com apatia. A maior ameaça ao cristianismo não era a perseguição, mas a cristandade. Quando todos se diziam cristão, mas ninguém mais leva Cristo a sério.
Quando a fé se torna cultural, ela perde a sua capacidade de confronto. E é o confronto inevitável. É a fé que não entra em choque contra o sistema vidente, e é a fé bíblica e a espiritualidade decorativa. Escolher um lado hoje não significa aderir cegamente a partidos, ideologia, significa decidir se Cristo realmente governa as nossas escolhas, a nossa vida, ou se ele apenas legitima tudo aquilo que já queremos fazer. Significa aceitar que seguir Jesus vai gerar atrito com o mercado, com o Estado, com a cultura e muitas das vezes com a própria igreja institucional. Em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia é acusada não por heresia aberta, mas por mornidão, nem fria nem quente, autossuficiente, confortável, convencida de que não precisava de mais nada. E talvez seja essa radiografia mais precisa de boa parte do cristianismo contemporâneo. 2026 vai cobrar decisões profissionais que se escondem através da fé para evitar riscos, cidadãos, melhor dizendo, que espiritualmente a omissão, igrejas que preferem crescer sem confrontar, cristãos que confundiram a paz com anestesia. Não haverá mais espaço para discurso genérico. O mundo não está pedindo opiniões religiosas. Ele está exigindo coerência. E a coerência sempre tem seu custo. Talvez o convite de Deus hoje não seja para mais conforto espiritual, mas para uma coragem moral. Não para bancos mais macios, mas para as consciências mais inquietas. Não para respostas prontas, mas para a fidelidade que doa. Se esse texto, se esse áudio que você está ouvindo, esse vídeo agora, te deixou desconfortável, talvez isso não seja um problema. Talvez seja o início de uma decisão que você vem adiando há tempo demais. E você sabe disso. Porque uma coisa é certa. O lado que você não escolhe hoje será escolhido por você amanhã. E ele não perguntará a você se estará confortável. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.